Bom, estou iniciando aqui a gravação, então a gente vai dar continuidade à nossa aula de flor. Então, na aula passada, nós vimos cálice, corola, os verticilos protetores e algumas variações que ocorrem nas plantas. E hoje a gente vai falar sobre os verticilos reprodutivos, que é o androceu e o gineceu. Então, já está aí na tela o androceu. A gente tem uma flor aí com muitos estames, né? Cada um individualizado é um estame, e o conjunto dos estames que a flor possui é o androceu. O estame, ele é formado pelo filete e pela antera. Então, o eixo de sustentação do estame chama-se filete. E essa parte aqui, onde serão produzidos os grãos de pólen, é a antera, certo? Então, aqui na figura, o filete e a antera, certo? A antera é formada por compartimentos. Mesmo no slide anterior, essa aqui, tá vendo? Com 2 compartimentos. Aqui também, 2 compartimentos, que é o mais comum que a gente encontra nas plantas, são as flores que têm um estame com 2 compartimentos. Cada compartimento desse chama-se teca. Aqui do lado, eu tenho a imagem de uma antera cortada, mostrando um compartimento desse lado e um compartimento do outro. Aqui parece que são 2, na verdade é um só, porque aqui é a fenda, a abertura da antera por onde o grão de pólen é liberado. O ponto de inserção do filete na antera chama-se conectivo. Então, eu tenho o filete, tenho a antera, e o ponto de inserção do filete na antera, onde, né, o filete está pregado ali na antera, é o conectivo. O conectivo é basicamente um ponto e, na maior parte das plantas, ele é imperceptível, mas tem plantas que têm um conectivo bem desenvolvido, esse tecido do conectivo bem desenvolvido, que se chama conectivo rostrado. Pode, numa chave de identificação, perguntar isso, mas você tem que saber onde é o conectivo. Então, o conectivo é o ponto de inserção do filete na antera. Se a gente olha nela cortada, aqui dá para ver o conectivo. Eu estou circulando aí com o cursor, a região do conectivo, tá? Mas o estame é formado por filete e antera, e o ponto de inserção dos dois ali chama-se conectivo. Como eu falei, a maior parte dos estames tem 2 compartimentos, mas existem estames que têm 1 compartimento ou 4 compartimentos. Esse compartimento se chama teca. Então, a flor, o estame ele pode ser monoteca, diteca ou tetrateca, dependendo do número. Se tiver 1, monoteca. Se tiver 2, diteca. Se tiver 4, tetrateca. Certo? O estame produz o grão de pólen, que ao contrário do que muito pensa, não é o grão de pólen não é o gameta, tá? Ele é um ser, ele tem mais uma célula, tá? E a gente vai falar melhor sobre essa situação na aula de reprodução. Mas ele tem que ser liberado de alguma forma, né? E as anteras têm formas de liberar esse pólen. A mais comum é através de fendas longitudinais. Então, quando o estame, a antera está madura, os grãos de pólen estão prontos, essa fenda se abre e o pólen é liberado. Esse tipo de abertura chama-se rimosa. Então, uma antera rimosa é aquela que se abre por uma fenda longitudinal. Desculpa. Também existe a abertura valvar. A abertura valvar é através dessas tampinhas, tá vendo aqui as duas, a antera com as suas 2 tecas, e cada teca tem uma tampinha. Quando ela se abre, tá? Essa tampinha se abre para liberar o pólen. A gente vai ver foto disso para entender melhor. E também algumas flores liberam o pólen através de poros. Então, a antera possui uns orifícios, que são os poros, por onde vai ser liberado. Então, se o pólen é liberado por fenda longitudinal, essa antera, a gente diz que a abertura da antera é rimosa. Se for através de tampinhas, é valvar ou valvular. E se for através de poro, é poricida. Tá? Normalmente, planta que tem esse tipo de abertura é polinizada por animais que vibram. Então, não sei se vocês já viram uma abelha quando pousa numa flor e faz aquela vibração, a zzz, zzz, né? Pode olhar lá que provavelmente essa flor tem as suas
anteras liberam pólen através dessa vibração, que é a vibração que expulsa o pólen de dentro das tetas, né? E uma coisa muito importante que tem padrão nas plantas e que é usado muito para a gente conseguir identificar plantas, vai entrar na chave de família, uma das primeiras perguntas que você vai encontrar, é a relação do número de estames com o número de pétalas. Então, eu quero agora que vocês imaginem aí uma flor, do jeito que vocês quiserem, com 5 pétalas. Fiquem imaginando ela e a gente vai tentar fazer a relação do número de estames com o número de pétalas dessa flor que você está imaginando. Para entender, é muito simples, porque apesar dos nomes serem estranhos, mas se a gente olha aqui o radical, o complemento, começa a entender. Stêmone está falando de estame, né? Então vamos para os radicais. Oligo significa pouco. Iso significa igual. Diplo significa o dobro. Poli significa muito. E aniso é o não iso, né? Porque o A é negação, aniso é não iso, então é diferente. Vamos entender o que está querendo dizer aqui. Quando eu falo que uma flor ela é oligoestêmone, né? O oligo é pouco, estêmone estame. Então tem pouco estame. Uma flor oligostêmone é aquela que tem um número de estames menor do que o número de pétalas. Então imagine aí a sua flor de 5 pétalas. Se ela tiver 4, 3, 2 ou 1 estame, essa é uma flor oligostêmone. O número de estames é menor do que o número de pétalas. A flor também pode ser isostêmone. Acredito que agora está até autoexplicativo para vocês, né? Isostêmone é quando o número de estames é igual ao número de pétalas. Então, a mesma flor, continue imaginando ela. Se essa flor que você está imaginando, com 5 pétalas, ela tiver 5 estames, ela é uma flor isostêmone. Uma flor diplostêmone. Diplo é o dobro. Então, é quando o número de estames é o dobro do número de pétalas. Então, na mesma flor que você está imaginando aí, com 5 pétalas, se ela tiver 10 estames, ela é uma flor diplostêmone. Poliestêmone é quando o número de estames é maior do que o dobro. Normalmente, uma flor poliestêmone, você não precisa contar nada. Você olha e já vê aquele monte de estame ali. Tá? Então, poliestêmone é quando o número de estames é maior do que o dobro do número de pétalas. E a estêmone não é muito comum, mas algumas plantas podem ter. Por exemplo, na flor que você está imaginando aí com 5 pétalas, se ela tiver 5 estames, ela é iso. Se ela tiver 10 estames, ela é diplo. Agora, se ela tiver 6, 7, 8, 9, aí não entra em nenhum dos tipos, né? Não vai entrar em nenhum dos tipos. O anisostêmone é quando a flor tem um número de estames maior do que o número de pétalas, mas menor do que o dobro. Certo? Então, quando o número de estames for maior que o número de pétalas, mas menor do que o dobro, eu tenho uma flor anisostêmone. Então, na sua flor com 5 pétalas, ela tiver 6 estames, 7 estames, 8 estames ou 9 estames, ela vai ser uma flor anisostêmone. Ok? Vamos olhar fotos para a gente ver isso melhor. Essa primeira flor que vocês estão vendo aqui é a flor de um P amarelo. Ela tem 4 estames. Aqui tem 1, 2, 3 e 4. 4 estames. A flor está aberta, não dá para ver, mas eu digo para vocês, acreditem em mim, ela tem 5 pétalas. Tá? Então, ela tem 5 pétalas e 4 estames. Ela é uma flor oligoestêmone. Aqui do lado, essa flor azul, ela tem 4 pétalas e 2 estames. Ah, professor, isso aqui não 3, não, 2. Aqui é um estame, aqui é outro estame, aqui no meio é gineceu, tá? Às vezes, a parte do gineceu, que essa como está aqui para fora, ela pode lembrar o colorido dos estames, mas ela não tem antera, né? E outra coisa que a gente vê é que ela vai estar sempre no lugar dela, que é no meio. Lembrem dos verticilos? Cálice, mais interno, corola, depois o androceu e o gineceu sempre no centro. Então, ela tem 4 pétalas e 2 estames. O número de estames é menor do que o número de pétalas. Então, essa foi uma flor oligostêmone. Essa terceira imagem aqui, eu tenho uma flor com 5 pétalas e 5 estames. Número de estames iguais, isostêmone. Essa aqui eu não preciso contar, né? Ela tem 5 pétalas e trocentos estames. Então, ela é poliestêmone. O número de estames é maior do que o dobro do número de pétalas. Essa outra aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 estames.
6 estames. E quantas pétalas será que ela tem? Então, vocês reparem, olhem para esse desenho e me digam quantas pétalas, imagine aí quantas pétalas ela tem. Ela tem 3 pétalas e 3 sépalas. Lembra da aula passada, flores homoclamídeas, quando sépalas e pétalas são semelhantes de forma e cor, né? São as tépalas. Essa aqui é uma flor desse jeito, é uma homoclamídea. Então, ela parece ter 6 pétalas, mas se a gente olha o que eu falei, cada um no seu lugar. O mais externo é o cálice, depois a corola, o odocedineceu. A gente vai ver que ela tem 3 pétalas. Então, ela tem 3 pétalas e 6 estames. Essa é uma flor diplostêmone. O número de estames é o dobro do número de pétalas. Nesse slide, a gente vê tipos de abertura. Então, essa primeira foto aí, o estame, com as suas 2 tecas, tá vendo? De teca. Cada teca abrindo por uma fenda longitudinal, e o pólen já aparecendo aqui, tá vendo? Então, se ela libera o pólen através de fendas longitudinais, essa abertura é chamada de rimosa. Porque olha aqui embaixo essa outra pétala, já tiraram pétala, sépala, que eu tenho um pedaço da flor só com o androceu e o gineceu aqui no meio. Aqui são os estames, o estame tem um estilete muito curto, 2 tecas, e cada teca com seu poro, tá vendo? Tem um poro aqui, o orifício por onde o grão de pólen vai sair. Essa é uma flor que tem abertura poricida. Aqui do lado dessas 2 flores, eu tenho aqui o estame, e o estame, cada teca tem 2 aberturas. Tem uma abertura aqui, uma outra abertura aqui, uma abertura aqui e outra aqui. Essas flores são pequenininhas, então fica meio complicado de ver. Então elas abrem umas tampinhas. Aqui do lado a gente tem a foto da antera aberta. E você vê a tampinha aqui, que foi liberada. Essa flor, ela tem abertura valvar ou valvular. E aqui do lado, a flor do hibisco, a gente olhando os estames, esses estames são monoteca, tem uma teca só. Lembra que eu falei? Mais comum são 2 tecas de teca, nessa flor temos uma só. Ok? Então aqui, ó, rimosa, poricida e valvar, ou valvular. Bom, vamos falar agora de tamanho. Tamanho relativo entre os estames. Tem flor que eu pego que os estames são todos do mesmo tamanho. Agora, tem flor que tem tamanhos diferentes. A gente pode chamar de isodínamo quando a flor tem tamanhos de estames iguais. Ou anisodínamo se tiverem tamanhos diferentes. Outro termo que também se usa é o homo e o hétero. Então, eu posso dizer também que a flor, igual eu posso falar isodínamo e anisodínamo, eu posso usar homodínamo e heterodínamo. Então, homodínamo, quando as flores têm estames do mesmo tamanho. Heterodínamo, quando as flores têm estames de tamanhos diferentes. Então, isso pode variar muito de espécie para espécie. É claro que uma espécie vai ser um tipo só. Né? Você pegar a flor da planta X, a planta X, ou vai ser um ou vai ser outro. Tá? Mas na natureza temos vários tipos. Então, se for igual, é iso ou homodínamo, e se for diferente, aniso ou heterodínamo, tamanhos diferentes. Agora, existem uns tipos de heterodínamo que tem um padrão que ajuda na identificação de algumas famílias. Então, o primeiro que eu quero que vocês vejam é esse didínamo. Ele continua sendo heterodínamo ou anisodínamo, tem tamanhos diferentes, só que ele tem um padrão. Quando eu tenho 4 estames, 2 de um tamanho, 2 de outro, eu digo que esses estames são didínamos. Didínamos, quando for um heterodínamo que tenha 4 estames a flor, 2 de um tamanho, 2 de outro. Também posso chamar essa flor de tetradínamo quando ela tiver esse padrão. É um heterodínamo ou anisodínamo, né? Tem tamanhos diferentes, mas se tiver esse padrão, 2 estames numa altura e 4 estames em outra, essa flor é chamada, esses estames são chamados de tetradínamos, tá? Se tiver esse padrão. Os 2 são heterodínamos ou anisodínamos. Mas quando tem esse padrão, recebe o nome de didínamo, 4 estames, 2 numa altura, 2 de outra. E quando segue esse padrão, 2 numa altura, 4 em outra, é chamado de tetradínamo. Eu vou pular aqui porque eu tenho imagem para mostrar para vocês. Então aqui, ó, nessa flor, a flor do hiperrosa, tem 4 estames. Então aqui, ó, um estame, 2, 3, 4.
4 estames de tamanhos diferentes. Ó, tem 2 menores e 2 maiores. Por ter tamanhos diferentes, eu posso já dizer que ela é um heterodínamo ou anisodínamo. Mas, por ter esse padrão, 4 estames, 2 menores e 2 maiores, eu digo que esses estames são didínamos. Isso caracteriza essa família aqui, Bignoniaceae, tem estames didínamos e tem a presença de um estaminoide, que é tipo um estame reduzido. Aqui do lado, uma flor de uma crucífera. Eu tenho 6 estames. Aqui são 4 grandes, né? 2 aqui na frente, 2 atrás, e 2 menores partindo daqui. Também é heterodínamo, né? Ou anisodínamo. Mas por ter esse padrão de 6 estames, 4 numa altura, 2 em outra, eu digo que esses estames são tetradínamos. Outra coisa que a gente vê olhando para os estames, né? Para classificar a estrutura da flor. Eu acho que eu falei na aula passada, mas para identificar, a maior parte das características estão na flor. Né? Ninguém identifica a planta sem olhar para a flor. A flor é fundamental. É claro que plantas muito comuns, você olha, você sabe o que é um cajueiro, né? Mas para a gente identificar, que trabalha no herbário, a gente precisa da flor, porque só com a flor a gente consegue chegar à espécie. Porque a flor tem a maior parte das informações úteis aí para identificação. Por isso que tem tanta classificaçãozinha. Na atividade de vocês, se eu não me engano, são 23 ou 24 no questionário lá, para vocês pegarem uma flor e irem classificando as partes. Vamos lá, tipo de inserção do filete na antera. Então, eu vou olhar o ponto do conectivo. Então, eu vou pegar a flor, vou ver se o filete está inserido na parte de baixo, se está inserido no dorso, ou se está inserido na parte de cima. Quando o filete está inserido na parte de baixo, na base da antera, eu chamo essa de uma inserção base fixa. Então, o filete está inserido na base, na parte de baixo da antera, base fixa. Muitas flores vai ter o filete no dorso, na parte do dorso da antera. Pode ser um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, mas quando está no dorso da antera, a gente chama de dorse fixa. E quando o filete está inserido na parte superior, na parte de cima da antera, a gente chama de ápice fixa ou apical. Tá? Então, se o filete está inserido na base, base fixa. Se está inserido no dorso, dorse fixo. Se está inserido na parte superior, ápice fixa. Tá? Se está no ápice, ápice fixa ou apical. Vamos olhar aqui, talvez nesses estames a gente consiga ver. Aqui, ó, eu tenho a antera e aqui tem o filete. O filete está inserido na parte de cima, na parte de baixo ou no dorso? Totalmente no dorso, né? Então aqui dorse fixa. Já esses estames aqui, o filete está inserido na parte de baixo. Na parte de baixo, então base fixa. Assim como cálice e corola, a gente viu que pode ser gamo e diale, né? Então, no cálice, gamosépala, dialisépala. Na corola, gamopétala, dialipétala. Gamo quer dizer unido e diale quer dizer livre. A mesma coisa nós temos para o estame. Então, o estame pode ser gamo-estemone ou diale-estemone. Tá? Então, gamo-estemone quando os estames são unidos entre si. E diale-estemone quando os estames são livres entre si. Só que o estame tem duas partes, não é verdade? Tem o filete e a antera. O filete e a antera. Então, com o filete e a antera, a união pode acontecer pelo filete ou pela antera. Então, tem nomes diferentes, tá? Não importa se é unido pelo filete e a antera é livre, vai continuar sendo gamostemone. Ou não importa se está unido pela antera e o filete é livre, vai continuar sendo gamostemone, porque ele é gamostemone, pode ser pelo filete ou pela antera. Então, começando pela antera, quando as anteras da flor são unidas entre si, anatomicamente unidas, soldadas, eu tenho o que a gente chama de sinântero. Então, sinântero é quando as anteras são soldadas. Agora, na maior parte das flores, as anteras são livres. Tem as anteras livres, como todo exemplo que eu mostrei para vocês até agora, anteras livres. E algumas flores têm as anteras fingindo que são coladas. Elas estão encostadas umas nas outras, porém, ela não é soldada. Então, não é gamostemone. Para ser gamostemone, tem que ser soldado, tem que ser unido.
Então, quando eu tenho flores que as anteras se tocam, que fingem ser um cinántero, eu tenho as chamadas anteras coniventes, tá? Vou mostrar a foto disso para vocês. Aqui. Então, aqui eu tenho várias flores. Essa aqui de baixo, vou começar pela última, que tem os estames livres e as anteras livres. Tá? Normalzinho, estame livre, antera livre, Diales temone, não tem nada para falar dela. Agora, olha para essa flor aqui. Ela tem os filetes livres. Mas as anteras, ó, são todas coladas umas com as outras. Aqui embaixo também, as anteras são todas coladas umas com as outras, aqui onde eu estou circulando. Se eu mexer na flor, não vai separar. Só se eu descolar, só se eu quebrar. Aqui temos 4 estames unidos, os filetes direitinho para cá, separados, mais as anteras unidas. Então, nesses casos, onde a antera é unida anatomicamente colada umas com as outras, eu tenho cinántero, tá? Aqui eu tenho anteras livres. E aqui, nesse caso, ó, parece que está unido, né? Mas quando eu mexo aqui, eu percebo que as anteras não são coladas umas com as outras, não. Elas só são coniventes, elas só estão próximas ali, encostadas umas nas outras, tá bom? Então, aqui eu tenho gamostemone, gamostemone e gamostemone. Essas 3 aqui, onde realmente tem o cinántero, que é a união das anteras. Aqui, nesse caso é Diales temone, os estames não são unidos entre si. Agora, então, quando é unido pela antera, é cinántero, tá? Ou é antera livre ou conivente. Agora, o filete também pode ser unido. Tem flor que forma um tubo, todos os filetes são unidos, as anteras são livres na parte superior desse tubo, mas os filetes se unem formando um tubo. Essas flores, não sei se vocês conhecem a planta unim, que é uma árvore muito plantada aqui, que nem deveria, porque é uma planta exótica, mas ela cresce rápido, faz sombra, então é muito utilizada. Ela tem uma florzinha branca bem estranha. Quando você abre a flor dela, você vê que todos os filetes são unidos, formam um tubo. Você não tem os estames separados, você tem tudo nesse tubo. Então, ela é a união pelo filete. A planta ela pode unir os filetes, a espécie pode ter os filetes unidos num único feixe, como no caso do nim, que eu falei, que você tem todos os filetes formando um tubo. Eu mostro já a foto para vocês. Que a gente chama de monadelfo. Monadelfo, adelfia é essa união, mono uma, né? Então está tudo unido num único feixe, monadelfo. Pode estar unido em 2 feixes, muito comum em leguminosa. Tem gente entrando ainda. Muito comum em leguminosa, que a gente tem 9 estames unidos pelos filetes e um livre. Então, não é tudo num grupo só, não é num feixe único a união, ocorre em 2 grupos, mesmo que seja um grupo só de um, né? Tem 9 unidos de um lado e um livre do outro. Quando está em 2 grupos, diadelfo. E quando está em mais de 2 grupos, eu chamo de poliadelfo. Vamos ver a imagem. Bom, primeiro essa foto aqui dessa flor aqui de baixo, né? Então aqui a gente vê as pétalas, a sépala aqui atrás, e olha os filetes formando um tubão, tá vendo? Um tubo único, olha aqui o tubo, a abertura do tubo, tá vendo? Então o filete vem desde o receptáculo floral todo unido, aqui a partir desse ponto se separam, beleza? Não importa se é muito unido ou se é pouco unido. Os filetes são todos unidos aqui. As anteras são livres, cada pontinha dessa vai ter sua antera. Mas os filetes são unidos. E unidos num grupo só, então monadelfo. Aqui, nessa outra flor, eu tenho 9 estames unidos e um estame livre. Está quase tudo unido, mas não é num grupo só, está em 2 grupos aí. Então, é diadelfo. Essa outra flor aqui, ela é uma flor masculina, ela só tem estame, né? Tem cálice para cá, corola, deve ter, não, acho que é só o cálice que ela tem. Mas não importa. Aqui, o que eu estou vendo? Eu estou vendo vários grupos de estames, então forma uma espécie, parece umas arvorezinhas ramificadas com as anteras na ponta. Então os filetes são unidos em vários grupos aí. Então esse aqui é poliadelfo. Então se for os filetes unidos tudo de uma vez só,
monadelfo. Se for em duas partes, diadelfo. E se for em mais de duas, você já pode chamar de poliadelfo. Ok? E uma coisa muito comum nas flores, que às vezes na prática corriqueiramente aparece um erro desse, que é o aluno chamando a flor de gamostemone porque o estame está colado com a pétala. Tá? Não tem nada a ver. O que faz ser gamodiária é a união do verticilo entre si. A sépala colada com a outra sépala, né? Uma colada com a outra. Pétalas coladas entre si. Estames colados entre si e o carpelo, que a gente vai ver daqui a pouco. Mas, quando tem isso aqui, é muito comum nas flores aparecer o estame colado com a pétala. Não quer dizer que ele é gamo. Cada estame aqui está individualizado. Ele só está soldado com a pétala, que é outro verticilo. Então, não faz ele ser gamo, não. Ele é de alistemone. Ok? Mas é muito comum aparecer o que a gente chama de estames epipétalos. Muitas flores têm o estame colado com a pétala. Existem plantas que têm o cálice colado com a corola. O mais comum é o estame colado com a pétala, que são os estames epipétalos. E algumas plantas também têm o androceu e o gineceu fundidos numa estrutura lá. As orquídeas fazem isso, tem uma estrutura chamada coluna, que é uma união ali do androceu com o gineceu. Bom, vamos lá. Olhando para esses... Oi, pode falar. Então, coisa, na atividade a gente vai ter que desenhar essas coisas aí? Vai. Meu Deus. Olha, por favor, gente, peguem a flor para ver. Não peguem por foto. Eu vou mostrar aqui como é que a foto pode enganar a gente. Vamos olhar esses estames aqui, que eu já falo o porquê de não usar foto. Eu tenho esse estame aqui, eu estou vendo nitidamente que ele é dorsifixo. Tá vendo? O filete está inserido na antera pelo dorso, dorsifixo. Mas pela foto, se eu olho esse estame aqui, ele parece ser base fixo, não parece? Esse aqui também parece ser base fixo, mas se eu mexer aqui, eu vou ver que o estame está colado aqui. E não tem como você ver pela foto, né? Então, por favor, tentem caçar uma florzinha. Não se preocupem com o desenho, não. Pode ser um desenho feio, mas desde que você treine e olhe para reconhecer o que é isso. Então, na hora que vocês estiverem fazendo, vai ter que desenhar, vai ter que classificar, e para cada classificação, você vai ter que dar uma estudada em cada um desses temas, entendeu? É a forma de obrigar vocês a reverem esse material. Porque a gente até entende, legal, que bonitinho a florzinha, mas daqui a pouco você esquece tudo. É um monte de nome. Eu sei que não é tão simples assim. E a gente treina e fixa muito melhor quando você tem a prática, certo? Então, peguem a flor. Eu sei que tem gente que vai fazer pela internet, não tem problema nesse período aí que a gente está todo mundo se adaptando. Eu entendo as dificuldades e limitações de todo mundo, inclusive as minhas aqui. Façam como quiserem, mas uma dica do amigo professor, peguem a flor para olhar, peguem mais de uma para ver a diferença entre elas. Não precisa fazer mais de uma para me entregar, mas pega mais de uma para olhar. Eu garanto que você vai começar a entender melhor e até vai ficar mais bacana o estudo de vocês para frente quando você tem a experiência de pegar a flor. A gente não está podendo ter prática no laboratório, né? Então, peguem flores aí para olhar. Tá bom? Vamos dar continuidade. Aí, dentro das anteras, são produzidos os grãos de pólen. Muita gente acha que o grão de pólen é o gameta, né? Como se fosse o espermatozoide da planta. Mas não é. O grão de pólen é um ser. Ele tem mais de uma célula. E ele vai participar da fecundação que a gente vai falar na aula de biologia reprodutiva, que a fecundação nas plantas ela ocorre dupla. Então, o grão de pólen e o óvulo também da planta, que a gente vai ver agora no gineceu, também não é uma célula só, não. É uma estrutura com 8 células, não, pelo menos com 7 células e um núcleo a mais. E ocorre fecundações triplas. Na fecundação tripla, não, desculpa, união de 3 núcleos diferentes. A fecundação nas angiospermas, na planta com flor, que é o que a gente estuda aqui na Botânica 1, ela é dupla. Ela vai formar o embrião da semente e o endosperma da semente, que é um ser vivo efêmero. Ele só serve de alimento para o embrião enquanto o embrião está desenvolvendo, mas é o processo de uma outra fecundação. Então, tem 2 seres dentro de uma semente.
Mais ou menos assim, tá? Na aula de biologia reprodutiva a gente vai ver direitinho como é que se formam essas estruturas. Então, o que eu quero que vocês saibam agora do grão de pólen é olhar que a parte externa do grão de pólen chama exina. E a exina de muito grão de pólen é extremamente ornamentada. Então, você tem aqui ó, uma exina com um retículo muito bonito, né? Aqui com os espinhos. Então, a exina até ajuda na taxonomia de alguns grupos. Às vezes, vocês escutem umas pancadas aí, é meu cachorro querendo passear, ele dá uma porrada no portão para querer sair. Daqui a pouco eu vou passear com ele. E as orquídeas e asclepiadáceas, as orquídeas todo mundo aí conhece, né? E um outro grupo de plantas que era uma família chamada asclepiadácea, que hoje é subfamília dentro das apocináceas, elas produzem não grão de pólen pulverulento, grão de pólen livre, ela produz uma polínia, que já é um pacotinho de grão de pólen pronto para ser entregue, tá? E levado pelo polinizador, que acontece com as orquídeas. Então, na orquídea você não vai encontrar o grão de pólen, você vai encontrar a polínia, que é o pacote já de pólen. Aqui é uma foto de microscopia eletrônica de varredura mostrando vários grãos de pólen, né? E eu quero que vocês reparem a quantidade de formas e tamanhos e de ornamentação da exina, né? Essa aqui é lisa com espinhos, essa aqui é reticulada com espinho, esses outros são reticulados. Às vezes ele possui poros para a liberação do tubo polínico. Chocorou, né? Para a liberação do tubo polínico, ou pode ter sulcos também, que são partes onde a exina é menos densa, por onde o tubo polínico vai germinar. Porque o grão de pólen vai cair na parte feminina, vai emitir o tubo polínico para poder ocorrer a fecundação. Reparando aqui nesses grãos de pólen, eu vejo grãos de pólen, às vezes, muito pequenos e lisos, né? E vejo os grandões, assim, todo ornamentado. Só de olhar para o grão de pólen, eu já tenho noção de como é a biologia reprodutiva dessa espécie. Aqui eu tenho pólen de várias espécies, tá? Então, aqui é uma espécie, aqui é outra, a pequenininha é outra. Grão de pólen pequeno, leve e liso é característico de planta que é polinizada pelo vento, porque ele pode viajar a longas distâncias, né? Então a planta vai produzir um grão de pólen pequeno, leve e liso. Um grão de pólen com a exina muito ornamentada é característica de planta que é polinizada por animais. Imagine um grão de pólen desse para uma abelha, como se fosse um carrapicho, né? Isso gruda melhor no corpo. Outra coisa que a planta polinizada pelo vento, ela tem que produzir uma quantidade maior de pólen. Além de ter que ser leve, liso, pequeno, para ser levado a longas distâncias, a planta produz muito. Porque, como ele é levado pelo vento, a probabilidade desse pólen cair em qualquer lugar, menos na ponta da parte feminina da flor da mesma espécie, é muito grande. Então, pode cair em qualquer lugar. Então, a planta acaba produzindo uma quantidade maior de pólen. Quando é polinizada por animal, claro que tem desperdício também, mas o animal pousa numa flor, o grão de pólen gruda no corpo dele e ele viaja até a outra flor. Então, ele faz o caminho certo. O vento não, o vento vai soprar e aleatoriamente, por sorte, cai o pólen lá. Então, a planta tem que produzir uma quantidade maior para aumentar a probabilidade desse pólen chegar no lugar certo. Aqui são os estames, isso aqui é uma outra técnica, é microscopia óptica, mas com fluorescência, mostrando grãos de pólen que foram colocados numa lâmina com a parte feminina da flor e começa a germinar e emitir o tubo polínico, tá? Que vai levar os núcleos que vão fecundar as células no óvulo. Isso aqui é uma foto de um carro deixado, isso é nos Estados Unidos, próximo a vários pinheiros, né? Então, o pinheiro é uma planta, uma das poucas árvores que é polinizada pelo... Desculpa, o telefone tocando aqui. Que é polinizada pelo vento, então os pinheiros produzem uma quantidade muito grande de pólen que pode chegar nesse ponto aí. Existe uma doença, na verdade é uma crise alérgica que ocorre numa população de uma cidade, enfim, quando
principalmente climas temperados, onde as flores florescem ao mesmo tempo, né, na época da primavera, tem um inverno mais frio, e regiões de campos, onde tem muita gramínea, e a gramínea é polinizada pelo vento. A quantidade de pólen no ar pode ser tão grande que causa crises alérgicas. Isso é chamado, em alguns lugares, como a febre do feno, porque o feno vai e produz, floresce tudo ao mesmo tempo, muito grande pólen no ar, e muita gente tem crises alérgicas por conta disso. É claro que tem pólen em todo lugar, né? Você não passa um dia sem meter uns pólenzinhos para dentro. Mas pode ter planta que chega a ter esse absurdo de produção de pólen. E agora vamos ver o gineceu. Olhem para essa imagem aqui, que vocês não devem estar entendendo muito bem o que é, e eu vou falar dela já já, uma foto muito bonita aqui. É claro que tem a ver com o gineceu, né? Então, o gineceu vai estar sempre na parte central da flor, né? Lembrando que a única planta que não tem isso é a tal da Lacandônia esquismática, uma planta do México, e de uma localidade no México, todas as plantas, eu nunca vi uma dessas, todas as plantas terão essa ordem, cálice, corola, o androceu e o gineceu. Só a Lacandônia que tem o gineceu em volta e o androceu no centro. É a única. Então, no centro da flor, eu vou encontrar, na maior parte das plantas, essa estrutura que a gente está vendo aí nesse esquema, né? Aqui um desenho e uma foto. A pontinha da parte feminina, que é onde cai o grão de pólen, chama-se estigma. Essa parte comprida, que pode ser maior ou menor, dependendo da flor, é o estilete. Então, o estigma e o estilete. O estilete é por onde o tubo polínico vai passar para fazer a fecundação dos óvulos que vão estar dentro do ovário. Então, aqui ó, é o ovário, o estilete e o estigma. Estigma, estilete e ovário. Ok? Então, o grão de pólen cai no estigma, passa pelo estilete e chega no ovário para fecundar o óvulo. Vamos prosseguir. O que eu estou vendo? O que eu estou vendo nessa imagem? Né? Um gineceu, uns grãos de pólenzinho aqui no estigma, então o grão de pólen cai no estigma, emite o tubo polínico para fecundar o óvulo. O óvulo vira a semente. E o que vira o ovário? O fruto. Tá? Então, nas angiospermas, o fruto é o desenvolvimento do ovário da flor. Então, quando o ovário desenvolve, né, ocorre a fertilização, forma a semente e o fruto em volta. O fruto protege a semente. Aliás, o nome angiosperma, anjo quer dizer urna, esperma quer dizer semente. Então, são as plantas que produzem uma urna para proteger a semente, né, que é o fruto que está com o óvulo dentro. Cada grão de pólen fecunda um óvulo e vai gerar uma semente. Então, se eu pensar na manga, a manga precisa só de um pólen ali para que ocorra a fecundação, e forma que a manga só tem uma semente. Agora, o mamão precisa de muito pólen, né? Que cada grão de pólen vai fecundar um óvulo. E pensando assim, cada semente é diferente geneticamente uma da outra, porque é um processo de fecundação independente de... Aí tem crossover, essas coisas todas aí. Aqui eu tenho a estrutura do óvulo, como eu falei para vocês. O óvulo na planta é uma discussão, é um pouquinho mais complicado, então na aula de biologia reprodutiva a gente foca nisso, né, que é o saco embrionário, que não é unicelular, como no caso dos animais, né? Tem várias células aqui, e o grão de pólen vai descer, vai haver uma fecundação com a célula ovo, a oosfera, que vai formar o embrião, e vai haver uma fusão dos núcleos polares aqui com uma das células do grão de pólen para formar o outro organismo, que é o endosperma da semente. Coisa importantíssima para a morfologia aí do gineceu. O gineceu, assim como cálice, corola e androceu, tem gamo e diale. Então, aqui em A, eu tenho uma flor gamocarpelar. Em B, eu tenho uma flor diale carpelar. Isso causa muita confusão, porque a maior parte das plantas eu só vou ver desse jeito. Uma única estrutura feminina. Quando eu falei lá na primeira aula de flor que o gineceu é a união dos carpelos, e a gente só vê uma estrutura feminina, a gente fica meio confuso, né? Mas toda vez que eu olhar para a flor, tiver uma única estrutura feminina, a única coisa que eu posso dizer com certeza é que é gamocarpelar.
tá? E se for separado, diálica carpelar. Se eu vi um só, é porque eles estão unidos. Gamocarpelar. Se eu vi mais de um, diálica carpelar. Uma outra classificação é o número de carpelos. O número de carpelos, numa flor diálica carpelar, que é o B, é só olhar e contar. 1, 2, 3, 4, 5. Mas, numa flor gamocarpelar, eu tenho que cortar o ovário. Então, dependendo da flor, quando eu cortar, eu posso ver uma estrutura como essa. Então, aqui eu vejo que a flor era gamocarpelar, tinha uma única estrutura feminina, mas quando eu cortei, não é um carpelo só. São 3 carpelos. Aqui você vê até a união entre eles, né? Então, tem esse carpelo aqui, esse outro carpelo e esse outro carpelo. 3 carpelos, tá? Então, essa flor é chamada de tricarpelar. Se tiver um carpelo só, monocarpelar. Se tiver 2 carpelos, bicarpelar. Se tiver 3 carpelos, tricarpelar. Desculpa, mono não, se usa uni, tá? Unicarpelar, bicarpelar, tricarpelar, tetracarpelar, até 4, né? E acima de 4, pluricarpelar. Então, começa com unicarpelar, um carpelo, bicarpelar, 2 carpelos, tricarpelar, 3 carpelos, 4, tetracarpelar, 4 carpelos, e acima de 4, pode chamar tudo de pluricarpelar. Então, olhando aqui, em A, eu tenho uma flor gamocarpelar, em B, diária carpelar. Vamos ver foto, que é melhor para a gente entender. Essa primeira figura aqui, eu estou olhando o gineceu, ó, ovário, estilete, estigma. Essa é gamodiale, gamocarpelar. Tá? Estou vendo uma única estrutura. Quantos carpelos tem? Não sei, eu teria que cortar cortes transversais do ovário, olhar na lupa e ver quantos compartimentos tem. É claro que na prática de vocês, na atividade de vocês aí que vocês vão fazer, talvez não dê para ver, pode deixar em branco, tá? Mas treina os nomes, é bom tá lá, você não precisa responder, mas treine. Tente ver, não é? Tem flor maior que dá para ver, tem um ovário grande que dá para ver a olho nu, sem precisar de lupa, ou às vezes com uma lupazinha dessa de aumento no comum, a gente consegue ver. Mas se não der para responder, ninguém vai perder ponto por isso, não. Não inventem, façam só o que vocês estão vendo. Aqui do lado, ó, quando eu olho no meio da flor, aqui tem vários estames, né? A flor com muitos estames. Aí aqui no centro eu estou vendo, ó, um ováriozinho, estilete, ovário, estilete, tem 4. Então, se a parte feminina está separada, diália e carpelar. Tá? Se tem um só, gamocarpelar. Se está separado, diália e carpelar. Ok? Bem fácil. Agora, aqui, como é que eu faço para saber o número de carpelos? É só contar. 1, 2, 3, 4. Parece ter 4. Não sei, está com a flor para ver direito, né? Não preciso cortar nada. Eu só vou cortar como são unidos para saber quantos são, já que eles são soldados. Nessa flor de baixo, eu tenho o ovário. Só estou vendo um ovário, estilete. Se eu só vejo um, a única coisa que eu posso dizer é que é gamo. Eu não posso dizer que é um carpelo só. Aqui eu tenho um gineceu. Os carpelos eu tenho que cortar. Aqui do lado a flor de um morango, ou de alguma planta próxima do morango, que tem um receptáculo muito desenvolvido. Os amarelinhos maiores são os estames, né, que estão em volta, e no centro, nessa parte verde, está pequenininha a foto, mas vocês estão vendo vários pontinhos, né, são os carpelozinhos que são separados. Quando o morango, quando ocorre a fertilização, cada carpelinho desse vai formar um frutículo, que é o que a gente chama de sementinha, que está em volta do morango, né? E a parte carnosa do morango mesmo é um pseudofruto, porque ele é formado pelo desenvolvimento do receptáculo floral e não do ovário. Aí os carpelinhos separados, quando são fecundados, vão formar aquilo que parecem as sementinhas do morango, que também são frutos, é um fruto seco, e a gente vai ver isso na próxima aula, que é a aula de fruto. Algumas plantas têm a parte reprodutiva elevada. Isso tem a ver com a biologia reprodutiva da planta, né? Então, ela tem ou os estames, que todas as peças estão saindo do receptáculo floral. Então, eu tenho cálice, corola, endoceu e gineceu, tudo saindo do receptáculo. Algumas plantas têm a parte reprodutiva elevada, não está saindo do receptáculo. Tem algum tecido, alguma coisa, alguma estrutura que eleva a parte reprodutiva. Quando a planta tem os estames, a parte masculina da flor elevada, eu digo que essa flor tem um andróforo. Então, o andróforo é o eixo que eleva só a parte masculina. Então, elevou a parte masculina, andróforo. Andro quer dizer homem, quer dizer masculino, né?
Gino quer dizer mulher, feminino. Então, a flor que tem ginóforo é um eixo que eleva a parte feminina. A parte masculina, ó, continua saindo ali do receptáculo e só a feminina está elevada. Então, quando só eleva a parte feminina, tem um ginóforo. E algumas plantas, o maracujá, por exemplo, é assim, ele tem o eixo que eleva tanto a parte masculina quanto a parte feminina, que aí é o androginóforo. Né? Então, homem, mulher e o foro, que é o eixo. Então, androginóforo é o eixo que eleva tanto a parte masculina quanto a parte feminina. Vamos ver foto que a gente compreende melhor. Todo mundo já deve ter visto essa flor, o hibisco, o brinco de princesa. Ela, repare que no meio dela, os estames estão lá em cima, né? Eles não estão ali saindo do receptáculo floral, estão elevados. Então, esse eixo que eleva a parte masculina chama-se andróforo, tá? Apesar desse eixo ser formado pelos próprios filetes, que se unem e vão até lá em cima. Mas os estames, as antenas estão lá no alto. Então, esse eixo que eleva só a parte masculina chama-se andróforo. Aí, professor, o que é isso vermelho aqui? Isso aqui são os estigmas. Estigma é a parte feminina. Então, a parte feminina está elevada também? Não, não está elevada. Porque se você abrir essa flor, você vai ver que aqui estão os estigmas. Os estiletes passam, o estilete, que é um estilete só, o estilete passa por dentro desse tubo, tá? E o ovário está lá embaixo, saindo do receptáculo. Então, o gineceu não está elevado, o ovário está lá embaixo, ele só é compridão, tem um estilete muito longo e os estigmas na ponta, e passa por dentro do andróforo. Os estames sim estão elevados, o gineceu não está elevado, o ovário está lá, saindo do receptáculo. Olha para essa flor, isso é o meio de uma flor com muitos estames, né? E no centro o gineceu. Repare que o gineceu, isso aqui é um ovário, ele tem um estilete muito curto. Quando as plantas não têm estilete, aqui eu tenho o mais escuro, é o estigma, e basicamente não tem estilete. Pode acontecer isso, porque tem gente que acha que isso aqui é o estilete, mas não faz sentido nenhum. O estilete é por onde o grão de pólen vai passar. O grão de pólen cai no estigma, passa pelo estilete para chegar no ovário. Aqui o grão de pólen cai no estigma e já chega no ovário. Ele não vai lá descer para o estilete para subir depois, não existe isso, né? Então, aqui eu tenho o ovário elevado, não está saindo do receptáculo floral, ovário, estigma. Quando só o gineceu está elevado, eu tenho um ginóforo. E aqui do lado, no maracujá, eu tenho esse eixo aqui, que vai elevar tanto a parte masculina, os estames, que são amarelos, essa flor está jovem ainda, tá? Os estames ficam mais para fora. E no centro, o gineceu, aqui, ó, essa bolinha que está... O estame está atrapalhando um pouquinho, mas dá para ver aqui a bolinha, né, o ovário, ele tem 3 estiletes e 3 estigmas gordinhos aqui na ponta. Tá? Então, quando eleva as duas partes, tanto a parte masculina quanto a parte feminina, androginóforo. Então, se elevou só a parte masculina, andróforo. O eixo que eleva só a parte feminina, ginóforo. O eixo que eleva os dois é o androginóforo. Ou ginandróforo, mas o nome androginóforo é mais usado, tá? Agora, outra coisa fundamental aí, para a gente reconhecer na flor, é a posição do ovário, porque isso vai cair sempre em chave, tem que saber reconhecer muito bem, e é muito fácil, apesar de nas primeiras práticas, quando a gente tinha aula presencial, eu percebia que era um erro comum. Bom, vamos lá. Aqui está o ovário, né? Aqui está representando esse cinza escuro, o receptáculo floral. Eu falei dele na última aula, porque ele é o ponto onde todos os versículos estão inseridos. Mas nem sempre ele é muito visto. Às vezes ele é disfarçado. Tem que arrancar tudo e ver aquele disquinho onde as peças estão presas. Como é que eu sei onde é o receptáculo? Como as peças estão presas no receptáculo, você olha para a sépola, que é o mais fácil, né? O cálice está inserido, depois tem a corola, o androceu e o gineceu. O cálice é o mais externo. Olha onde o cálice está saindo, aquele ponto ali é o receptáculo floral. Aí, a partir daquele ponto, você vai ver se o ovário está acima do receptáculo, que a gente chama de súpero. Se está abaixo do receptáculo, a gente chama de ínfero. E se está no meio do caminho, eu chamo de semi-ínfero. Então, aqui, ó, esse aqui é um ovário súpero. Esse aqui é um ovário semi-ínfero. E esse aqui é um ovário ínfero. Olha sempre para as sépalas, tá? Então, esse cinza claro aqui é para marcar a sépala. Então, se a sépala está aqui, essa região é a região do receptáculo floral.
Se o ovário está abaixo, é ínfero. Se o ovário está acima, súpero. Se está no meio do caminho, semi-ínfero. Também já ouvi a palavra semi-súpero, mas é pouco usado. Vamos olhar para as fotos. Então, aqui essa foto repetida, que a gente usou no outro slide. Olha aqui a sépala. Então, o ponto onde a sépala está saindo é o receptáculo floral. O ovário está onde? Está aqui em cima, acima do receptáculo. Ele está meio escondido porque essa flor ela tem um disco nectarífero, que é um tecido ali onde é produzido o néctar, em muitas flores possuem isso aí, né? Mas o ovário está totalmente... Peraí. Aqui, ó. Está totalmente acima do receptáculo. Isso aqui é o ovário. Nessa flor aqui do lado, olha a pétala branca, a sépala aqui já foi rasgada, e aqui está o ovário. O ovário está totalmente acima do receptáculo. Então, essas duas flores têm um ovário súpero. Agora, olha para essa flor aqui. Aqui está saindo a sépala, então essa região é o receptáculo floral. Isso aqui é o ovário. Então, o ovário está abaixo do receptáculo, então é o ovário ínfero. Aqui é a mesma coisa, olha a sépala aqui, tá vendo? Então, a sépala sai desse ponto. Cadê o ovário? Isso aqui é o ovário. Isso aqui é o ovário. Então, o ovário está abaixo do receptáculo floral, é ínfero, ok? Vamos olhar para essa figurinha aí. O que a gente tem? Pétala, né? Lógico, que é o mais conhecido aí da flor. O conjunto das... Oi, pode falar. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tudo bem. Então, aqui, eu tenho a pétala, né? O conjunto das pétalas da flor é a corola floral. Em 2, está apontando para os estames, na verdade está apontando aqui para a antera, né? Mas é para mostrar os estames. Cada um desses é um estame, e todos os estames da flor formam o androceu. 3, eu tenho as sépalas. Cada uma separada é uma sépala. O conjunto das sépalas da flor é o cálice floral. 4, eu tenho o gineceu. Ovário, estilete e a pontinha, que é o estigma. Em 5, o pedicelo. O cabinho da flor, pedicelo floral. Em 6, o receptáculo. O que mais a gente pode ver olhando para essa figura que a gente viu hoje? Vamos tentar descobrir coisas aí, olhando para ela. Opa, desculpa, deixa eu voltar. Os estames, o número de estames relacionados ao de pétala. É claro que essa flor está cortada, ela tem no mínimo 4 pétalas ou 5. É provável que tivesse mais uma pétala para cá, outra para cá. 5 pétalas e muitos estames, né? Então já posso dizer que essa flor é uma flor polistemone. Outra coisa que eu quero que vocês reparem, que é importantíssimo. Olhando para essa flor, ela é gamocarpelar ou dialicarpelar? Pensem aí, o que vocês acham? Gamocarpelar ou dialicarpelar? Sempre que eu olhar para a flor, tiver uma única estrutura feminina, eu vou ter uma flor gamocarpelar. Tá? Eu não sei o número de carpelas. Para saber o número de carpelas, eu vou ter que cortar. Mas se eu vejo um só, eu posso chamar de gamocarpelar. Tá bom? Então, olhou para a flor, tem uma única estrutura feminina, gamocarpelar. Para saber o número de carpelas, eu teria que cortar. E essa flor tem ovário súpero, ínfero ou semi-ínfero? Vamos olhar onde está o receptáculo floral. Então, aqui está o receptáculo floral, 6. E o ovário, que é essa parte do gineceu, está totalmente acima do receptáculo. Se está acima, ovário súpero. Muitas vezes, nas aulas práticas, o aluno traz uma flor tubular, que as partes reprodutivas estão escondidas lá no fundo, lá dentro. Aí, por estar no fundo, as pessoas já marcam lá que o ovário é ínfero. Mas não tem isso. Você vai olhar, a dica é, olha para a sépala. Tá? A sépala é o verticilo protetor mais externo. Então, onde ela está presa é o receptáculo floral. Tira a sépala, olha ali. A partir desse ponto, você vê a posição do ovário. Se estiver para cima, ou se estiver para baixo, ou no meio do caminho. Aqui, um estame, né? A é a antera, o B é o filete. Não dá para ver abertura, o esquema é só para mostrar aqui a antera, com as suas duas tecas, uma antera de teca. E aqui do lado, um ovário, o estilete e o estigma, o gineceu. Tá? Então, o estame e o carpelo. Né? No caso, como a maior parte das flores, os carpelos são unidos, já posso chamar de gineceu. Então, aqui, ó, ovário, estigma. Oi, pode falar.
É possível a gente ter uns 3 minutinhos só de pausa aí? Esse é o último slide. Ah, tá ótimo, então. Tá bom? Obrigada. Aí aqui, estigma, estilete e ovário, tá? Nessa flor, reparando aqui pela situação aqui embaixo, também tem um ovário súpero. Ok? Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Qualquer dúvida, continua aqui. Eu vou encerrar a gravação e continuo para tirar dúvida, quem tiver tirar dúvida de prova, essas coisas, tá? E depois eu boto essa aula para vocês lá no Cigar. Então eu vou encerrar aqui a gravação.